parou pra perceber que muitas vezes o que te impede de crescer não são as circunstâncias ao seu redor, mas sim a forma que você pensa? Provérbios 23:7. Porque como imagina sua alma, assim ele é. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: você vive a história que você conta pra si mesmo. Porque se você é uma pessoa que você fala pra si mesmo que você não consegue, você não vai conseguir. Se você fala pra si mesmo que você consegue, você vai conseguir. Minha luz apagou. Oh, Jesus. Porque aquilo que tá na sua mente, você manda pro seu coração, que você coloca na sua ação, que reflete no seu resultado. Então, se você diz pra si mesma que você não consegue, a sua ação vai estar alinhada com aquilo ali, que o seu resultado também vai estar alinhado àquela sua ação. Agora, se você sente que você consegue, você vai lá e faz. Porque você sente que você consegue. Então é a sua mentalidade que define a sua vida, os seus pensamentos, sejam positivos ou negativos. Medos e inseguranças podem te prender, por mais que Deus já tenha aberto todas as portas para você. A Bíblia nos ensina que precisamos renovar a nossa mente para poder a gente viver o melhor de Deus. Mas como fazer isso? Como é que eu vou substituir o medo pela fé, a insegurança pela confiança? Como é que eu vou fazer isso? Hoje você vai aprender como alinhar a sua mentalidade com a palavra de Deus abaixo dos seus princípios para viver tudo o que ele preparou para você. E eu já começo falando aqui do perigo de uma mentalidade fraca. Romanos 8:6. A mentalidade da carne é fraca, mas a mentalidade do espírito é a paz. E Aba, como é que eu faço? Quais são os sinais que eu começo a identificar que a minha mentalidade ela tá se enfraquecendo ou ela tá enfraquecida? Primeiro sinal, você sempre espera o pior. Você já parou pra pensar que quando você tá com medo, você pensa ao lado do e se no lado negativo? Já parou pra pensar nisso? Que quando a gente começa a ouvir fontes da nossa cabeça do além, a gente começa a deduzir coisas que, por sinal, nunca acontecem. Você começa a visualizar o lado negativo de uma situação. Esse, novamente, é o primeiro sinal. Ao invés de você confiar a Deus, você entregar toda a sua ansiedade, você acaba ficando pessimista e ansioso. 2, você se sente capaz. Mesmo Deus colocando a oportunidade na tua mão, você acha que você não consegue realizar aquilo. Mesmo Deus te dando toda a capacidade, te escolhendo para te capacitar, você acha que você não consegue. 3, você vive se comparando. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não compare o palco de alguém, porque você não sabe como é que foi o backstage dela. Então, muitas vezes você começa a se comparar achando que você não vai conseguir chegar naquele ponto que fulana chegou. Se sua mente está presa, você nunca vai ser livre. Deus quer transformar justamente a sua forma de pensar para você viver com liberdade, viver aquilo que ele preparou para você. Eu dei uma pausa, meu celular descarregou e eu fui tirar o bonitinho aqui que apagou. Seguimos por um versículo, gente, que eu gosto muito. Eu tenho ele na minha parede, inclusive, Romanos 12:2. Transforme-se pela renovação da sua mentalidade. Quem muda a mentalidade, muda de vida. Nossa, como isso é real, gente. Eu mudei muito a minha mentalidade. E quando você tá debaixo das palavras de Deus, você muda no melhor caminho. Deixa eu falar pra vocês, pessoas que mudaram a sua mentalidade e, consequentemente, mudaram a sua vida. Gideão foi um deles. Gideão se via como um menor da família. E Deus disse o seguinte: você vai ser um guerreiro. E Deus o fez. Ele achava que não era ninguém, mas Deus o chamou para ser líder. Uma segunda pessoa, Pedro. Pedro era medroso, impulsivo, negou Jesus 3 vezes. E no final de tudo, Deus o chamou para ele ser um dos pilares da igreja. E ele morreu por Jesus. Terceiro, nossa, o povo de Israel, gente. Eu tô nessa passagem em Êxodo. Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Ele poderia ter direcionado Israel para ir para um caminho mais curto. Sendo que se ele fosse pelo caminho mais curto, eles iam cruzar com os filisteus, que eram guerreiros muito agressivos. E com a mentalidade que o povo de Israel estava de escravidão, decorrente de algumas partes que Deus viu ali esse povo, um pensamento, uma mentalidade de escravidão, eu vou ter que mandar eles pelo caminho mais longo. E olha como isso acontece com a gente. Mas enfim, ele mandou os israelitas irem pelo caminho mais longo. Passaram 40 anos
sabe? Então, por conta de sua mentalidade, eles foram pro caminho mais longo. Daí, cá, abre parêntese aqui nessa parte dos israelitas, que eu meditei muito nessa palavra. Quantas vezes acontece diversas coisas com a gente muitas vezes passa por caminhos muito estreitos. E não é porque Deus quer que a gente passe por aquele caminho, porque Ele não quer ver a gente sofrer. Porém, a gente precisa passar para a gente mudar a nossa mentalidade, para assim a gente mudar a nossa vida e a gente receber aquilo que Deus preparou para a gente. A transformação começa com a nossa mente. E Deus, a palavra de Deus, tem o poder para mudar a nossa mentalidade. E Alba, como é que eu faço para renovar a minha mentalidade e ter uma mentalidade forte? Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que é o primeiro ponto. Substitua pensamentos negativos pela palavra de Deus. Se Deus disse que você é capaz, para de ficar confrontando. Ah, mas eu não consigo. Quando Deus já falou que você é capaz. Sabe? Ah, porque tudo pra mim é difícil. Ah, não, porque eu sou muito devagar. Ah, não, porque é muito complicado pra mim. Quando Deus já falou que você é capaz. Então pare de ir contra a palavra dele. 2. Fale palavras de fé. Sua boca tem poder. Pare de declarar fracasso sobre a sua própria vida. Eu não consigo. Não, que junta muito com o anterior, né? Eu não sou capaz. Pra mim não vai funcionar. Só dá certo pra fulano, não dá certo pra mim. 3. Evite influências que te façam permanecer com esses pensamentos negativos, sabe? E, gente, não é só a ambiência ali do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, da sua casa, mas é também, inclusive, o que você acompanha nas redes sociais. O que é que você acompanha? Perfil de fofoca? Quem você está acompanhando? Porque a sua mente é moldada por aquilo que você está absorvendo. 4. Lembre das promessas de Deus, gente. O mesmo Deus que controlou tempestades, o mesmo Deus que fez paralíticos andarem, cegos voltarem a enxergar, é o mesmo Deus de hoje. A sua palavra é a mesma de hoje. Então se agarra à palavra. Deus é fiel. 2 Coríntios 10:5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você tem total autoridade sobre a sua mente. E se você decidiu agora renovar a sua mente, fortalecer a sua mentalidade em Cristo, comenta aqui: eu fortaleço a minha mentalidade em Cristo. E vamos selar esse momento aqui com oração. Eu renova a minha mente, transforma meus pensamentos, me ajuda a enxergar, Senhor, a vida como o Senhor a vê. Que eu não seja dominado pela dúvida, pelo medo, pelo pessimismo, mas que meu pensamento seja cheio da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de se inscrever para você me ajudar a crescer nesse canal, propagar mais ainda essa palavra. E assim você também vai estar dizendo pro YouTube que você gostou desse conteúdo e ele vai estar te enviando mais dele, tá? Então, olha, tenha um excelente dia. Deus abençoe, ó. Beijo!